No vídeo anterior, muita gente me pediu para falar de outros níveis específicos do Backrooms. Mandavam sugestões, indicaram fontes, debateram qual wiki, qual lore era mais consistente. E pessoal, muito obrigado por tudo isso, vocês são fundamentais para o crescimento desse canal. E hoje eu separei mais 6 níveis recomendados por vocês, cada um com uma lore completamente diferente de acabar com o seu mental. E uma coisa que eu peço, tá? Não esquece de deixar o like e se inscrever nesse canal, isso ajuda demais a gente conseguir trazer mais vídeos para vocês, fechou? Mas chega de enrolação e bora pro vídeo. Nível exclamação, Run for your life. Esse nível ele não tem um número, na verdade ele tem apenas um ponto de exclamação. E esse detalhe ele não é estético, tá? Ele é simplesmente um aviso. A entrada é sempre uma porta vermelha, às vezes com o nome Exit, às vezes com o nome Fire Exit. Sabe aquelas portas de shoppings, assim, de lojas que tem lá pra você sair? Ela aparece sem avisar em diversos níveis do Backrooms. Às vezes você vê e consegue evitar ela, mas às vezes você vê e não percebe e você acaba já entrando na porta e ela simplesmente se fecha atrás de você. E no momento que ela se fecha, o seu corpo já está correndo. Mas não é uma escolha, tá? É uma reação involuntária. Basicamente o nível ele toma conta do seu sistema nervoso antes que seu cérebro consiga processar o que realmente aconteceu. E o que você vê quando você passa essa porta é uma espécie de hospital. Imagina um corredor longo, todo branco, cheio de azulejo e tudo mais. Porém, a diferença é que tem luzes vermelhas piscando e diversas dessas placas de exit. Às vezes elas se movem, às vezes elas simplesmente somem e às vezes elas aparecem em lugares completamente bizarros. Imagina, tipo, você entrar no banheiro e você vem em cima da privada. É uma ideia nessa pegada, tá? E eu acho que vocês conseguem ter uma ideia de como que é com base na capa desse vídeo, né? Que eu deixei destacado bem esse nível. Do corredor atrás de você, a porta simplesmente desaparece. E no lugar dela começam a aparecer diversas hordas de todas as entidades principais dos Backrooms. E pessoal, ó, tem os nomes aqui, mas bizarro falar que eu acho que minha pronúncia é muito ruim, então eu já peço desculpas, tá? Temos os Deathmont, os Smilers, os Perigorys, os Skinstellers, as Arenas alguma coisa, basicamente um monte de monstro bizarro que eu não sei se citar o nome aqui e o negócio é muito louco. E é isso, os bichos vão estar atrás de você. Todas elas correm na mesma velocidade nesse nível, tá? Não importa se uma é mais lenta, mais coisa, não, todas elas acompanham o mesmo ritmo. E o corredor tem mais ou menos ali uns 10 km de extensão, isso segundo a lore. Volta do quilômetro 5 ali acontecem algumas coisas, uma possível emboscada. Que as portas nas laterais, elas se abrem, né? E eu acho que eu esqueci de falar que tem portas nas laterais, né? Eu esqueci de, acho que isso é importante comentar. Essas portas saem 2 Watchers dos dois lados ao mesmo tempo. E você precisa passar entre eles sem parar de correr, sem diminuir a velocidade e sem olhar para trás. E depois disso, em algum ponto específico que varia de pessoa para pessoa, varia de momento para momento, que as pessoas dizem que as entidades simplesmente param. Elas param, ficam quietas, o corredor fica vazio. Não é que elas pararam de correr atrás de você. Elas ainda estão lá. Só que elas estão num campo de visão onde você não consegue enxergar. Então elas não foram embora, elas estão a todo momento atrás de você. Um relato muito interessante de um sobrevivente, ele disse o seguinte: não tive tempo de olhar para trás. Na verdade, eu nem queria. Tudo que eu vi eram apenas placas de saída piscando na minha frente. Às vezes mudando de posição quando eu piscava, às vezes sumindo. Os sons pararam lá pelo meio, e eu sabia que não eram porque tinham ido embora. Na verdade, eu só continuei correndo a partir daquilo. Quando finalmente me joguei numa porta de saída, eu caí em um silêncio profundo do outro lado. Fiquei no chão por muito tempo sem conseguir me levantar. Não de cansaço, eu simplesmente não conseguia processar que eu ainda estava vivo. E o nível exclamação, ele não tem um truque, tá? Ele não tem uma estratégia muito bem elaborada, nada do tipo, tá? Ele só tem uma única instrução pra você e se eu fosse você, eu ouvia e acatava com todas as forças que você tiver. Não pensa, só corre. The Shade Grey, o inferno dos Backrooms. Esse não é um nível muito normal.
ele é uma dimensão inteira dentro de um único nível do Backroom. É como se fosse um conjunto de subníveis, todos agrupados em um único espaço. Isso segundo a Meg. E o que é a Meg? A Meg é um conjunto de andarilhos que se juntaram para fazer investigações dos Backrooms, para conhecer mais de outros níveis e entidades, né? O nome desse nível tem números no lugar de letras, que as pessoas acreditam que seja uma espécie de código desse nível, mas um código que esteja corrompido. A primeira coisa que você percebe quando você entra nesse nível é a perca de cor. Como assim perca de cor? Tudo simplesmente fica num único tom, no tom cinza. Você, seus pertences, o ambiente por completo. Esse efeito persiste até o fim da sua estadia nesse nível. Inclusive, tá? Sabe aquelas águas, as Elmond Waters, que eu falei que era o único meio de hidratação no Backrooms? E de lore para lore, elas acabam divergindo uma da outra, que pode ser encontrado só num nível, pode ser encontrado em vários, enfim. Essa fonte de hidratação, ela fica com a cor cinza, sendo muito difícil você distinguir se você pode ingerir aquela água ou não. Ou seja, tipo assim, tá com uma cor cinza, não sei se tá intoxicado, se pode não tá, fica na base do teste. Ou você bebe e dá tudo certo, ou você bebe e é caixão e vela preta, né, por assim dizer. Foram descobertos até agora 8 subníveis pela Meg. Isso pode ser que seja apenas o começo, né? E onde você começa é o subnível número 0, que seria o mais estável de todos esses subníveis. Ele é uma floresta densa, ele lembra muito a floresta amazônica, mas a escala continua em cinza. O lugar parece bem tranquilo de dia, e durante o dia realmente é tranquilo, porque não possui entidades. O problema é o ciclo do dia para a noite. Como assim? O dia para a noite desse nível não funciona de uma forma gradual. Ele não tem entardecer e não tem o amanhecer. Ele basicamente em um minuto pode ser dia, no minuto seguinte já pode ser noite. Então em questão de segundos você pode se deparar com uma escuridão total. E quando a noite cai, é o momento que as entidades aparecem. E sobre essas entidades, a Meg meio que não conseguiu documentar 100% com clareza, porque ninguém que as encontrou teve tempo suficiente para conseguir detalhar exatamente o que estava vendo, por conta da escuridão, por conta da velocidade e por conta também da situação do cinza, que também dificulta um pouco a percepção das pessoas. O que se sabe sobre elas é que elas se movem na direção de qualquer som em questão de segundos, e que no escuro total do subnível 0, onde as lanternas não funcionam por conta da dessaturação do nível, é impossível de vê-las vindo, ou seja, você só vai vê-las quando for tarde demais. E quando você inicia nesse nível, você começa numa cabana, onde tem um relógio. E esse relógio avisa você quando o dia vai voltar. Então, se caso você for sair, não esqueça de levar o relógio junto com você, porque senão você pode ter muitos apuros aí. O subnível 1 é uma mansão. A única entidade aqui é o proprietário, um homem de terno, chapéu, que considera a sua presença na mansão uma invasão de propriedade. E o que ele vai fazer? Ele vai cobrar aluguel em espécie de você. Ele trava as portas e as janelas sem ao menos tocá-las. E uma coisa, ele não pode ser persuadido, porque se for, meu amigo ou minha amiga, você vai ter diversos problemas. O subnível do meu 2 é uma floresta de neve. E o mais bizarro disso é que lá faz um calor extremo e a maior parte dos andarilhos desvive nesse nível por conta da insolação. Sim, você não ouviu errado. O lugar tem neve e faz calor. E o detalhe, a neve não derrete. Isso que é o mais estranho e bizarro. O calor vem de um lugar onde você não vê. Você só vai descobrir, se é que você vai descobrir, né, quando você estiver no chão lascado. O subnível número 3 é um oceano cinza cheio de relógios flutuando. Os relógios têm propriedades de alteração temporal. Se você pegar um deles e apontar para qualquer ser vivo e girar o ponteiro para frente, você envia a vítima diretamente para o dia do desvivamento dela. É muito... eu sei, é muito estranho. Nos subníveis mais profundos, a documentação começa a meio que se corromper. Os registros que existem são transmissões fragmentadas, textos que mal dão para ler e mensagens que parecem ter sido escritas por pessoas que estavam desintegrando enquanto digitavam. Uma dessas transmissões diz, vou tentar falar, mas eu vou deixar aqui no vídeo para vocês também, é W3, E3, enfim, é uma palavra muito estranha que vocês estão lendo aqui em cima.
que significa estamos desaparecendo, estamos todos desvivendo. E no fundo da página do nível 0, na própria wiki, se você descer até o final, você vai encontrar um texto corrompido que aparece e desaparece. E uma das frases que pisca brevemente antes de sumir é a seguinte: Don't go in the basement, ou seja, não vá para o porão. E ninguém sabe o que existe no porão e nem aonde o porão existe exatamente. Eu só posso dizer que ninguém que foi lá conseguiu voltar para relatar a informação. Nível 188, Courtyard of Window. Um pátio interno, paredes de concreto brancos, pintadas com exata precisão, temperaturas mantidas em exatos 13,8 graus Celsius e uma umidade em exatos 45,2%. Essa precisão climática já é meio que perturbadora por si só, e nenhum outro nível do Backrooms até o momento mantém condições assim. É como se o lugar tivesse sido projetado de forma bem cuidadosa, como se alguém ou alguma coisa quisesse manter condições exatamente assim. Nas paredes, em intervalos perfeitamente espaçados, existem janelas. Entre 100 e 200 delas dependendo do dia. A maioria tem persianas fechadas. Algumas estão abertas. E as que estão abertas aparecem figuras. A Meg as chama de Windows Ents, entidades janelas. Elas ficam paradas ali nas janelas, observando como quem não quer nada, olham para baixo e apenas te analisam. A regra é muito clara, não olhe diretamente para elas. Se uma apontar para você e você não perceber, ela simplesmente te ataca, te puxa para dentro da janela. E um ponto que eu posso te dizer, ninguém documentou o que existe do outro lado da janela. Ou seja, tome muito cuidado, não olhe para elas e fique antenado. Além dessas entidades, o nível 188 também tem outras, chamadas de Skinstellers, Deadmonts e Smilers, que habitam nas janelas fechadas, e que pode a qualquer momento abrirem e desviverem você. No centro do pátio há um círculo de madeira no chão. Ele é oco, ninguém sabe exatamente o que existe embaixo dele. Já houveram diversas tentativas de abrir esses tablões de madeira, mas todas elas foram mal sucedidas. E o mais bizarro é que a entrada desse nível é como se fosse uma janela que aparece no hub, área central de conexão dos backrooms, tá? Quando você entra, a janela simplesmente some em 2 a 3 minutos. Se você não encontrar essa mesma janela nesse tempo, você simplesmente vai ficar preso lá dentro. Então não tem muito que você possa fazer. Cada tentativa de sair por uma janela diferente aumenta as chances de encontrar uma entidade. E uma dessas janelas específicas, se você não ver o confete caindo de dentro dela, é a entrada direta para o nível Fan, que você não quer visitar. Disso eu posso te garantir que você não vai querer. Em janeiro de 2027, a Meg mandou uma equipe chamada Wall-Eyes para documentar um certo nível. E os registros que eles recuperaram são incompletos. Tipo, na última fala do Tenente Frederick, ele dizia o seguinte: elas estão por todas as paredes. Vamos ter um tempo muito ruim por aqui. E depois disso, eu posso te dizer que a equipe nunca mais voltou ou foi avistada. Nível 499, Terrestrial Paradise. O nome mais enganoso de todo o Backroom. O paraíso terrestre. E quando você entra, parece que o nome faz sentido. Floresta, caverna, selva, uma estrutura de adobe, construção de barro, rios cortando as catacumbas, vinhas cobrindo cada parede, cada fissura, cada superfície disponível é o nível mais vivo de todo o Backroom. O nível se estende tanto verticalmente quanto horizontalmente.
Não em múltiplos andares, mas em seções onde a orientação muda completamente. Há florestas crescendo de cabeça para baixo, há portas no teto, há rios que fluem para cima, córregos que sobem pelas paredes, lagoas presas no teto como espelhos molhados. Cara, é completamente insano isso aqui. Você, como andarilho, experimenta a gravidade em uma única direção, pro chão, como de costume. Isso para você tá normal, tá? O que significa que você tá num ambiente onde o espaço em si é de cabeça para baixo, mas o seu corpo está preso nas regras normais. Deu para compreender mais ou menos? É meio bugado de entender, mas ao longo do tempo você vai começar a compreender. Não dá para você alcançar as florestas invertidas, não dá para você usar as portas no teto. Você está num labirinto que tem metade das suas saídas fora do seu alcance físico. A desorientação que isso causa não é psicológica, tá? Ela é física. Náuseas, perda de equilíbrio, um tipo específico de confusão espacial que os médicos dentro dos backrooms ainda não sabem como tratar. E existe algo mais nesse nível que a Meg ainda não conseguiu estudar direito. Um grupo chamado de Amor Ecrementum. Eles habitam o nível 499. Eles consideram esse lugar meio que sagrado. Eles cultivam certas plantas de forma que os pesquisadores não conseguem replicar. Meio que eles enviaram amostras para algumas análises e simplesmente se desintegraram quando retirados do nível, tá? É meio perturbador isso, como se não pudessem existir fora daquele local. Seus rituais e crenças são desconhecidos, e a Meg tem dificuldade de localizá-los mesmo dentro do próprio nível de onde vivem. E só existe um único membro desse grupo que mantém contato com o mundo externo. Você me pergunta, por que só um? O que fazem com os outros que entram aqui? Por que as plantas não sobrevivem lá fora? Eu posso te dizer que isso a gente não tem uma resposta, e não sei se algum dia nós vamos realmente conseguir ela. Nível 363, Yushit. Você chegou aqui porque sobreviveu quando não devia. Usou ferramentas avançadas, recursos que a humanidade desenvolveu dentro dos backrooms para driblar as regras desse lugar, Rapiers, Hermes Device, técnicas de no-clip controlados, coisas que tornam possibilidades para sobreviventes que deveriam ter sido desvividos há muito tempo. E algo dentro do backrooms ficou de olho em tudo isso que você fez. O nível 363 é um quarto simples, vazio e escuro. Parece o quarto onde dormia quando criança. Concreto, frio, embaixo do seu corpo quando você cai aqui, a dor da queda, a escuridão, você instintivamente tenta usar os recursos que tem. Os mesmos que funcionam antes, os que te salvaram nos demais níveis. Mas eu posso te falar uma coisa? Isso não funciona aqui. Você tenta de novo e nada. E então começa a entender que, não de forma gradual, mas de forma súbita, como uma porta se fechando dentro da sua cabeça, que nenhum dos seus truques vai funcionar dentro. A página desse nível na Wiki é escrita em segunda pessoa, diretamente com você, e em determinado ponto ela te diz: algo ficou entediado com uma espécie que estava parasitando pelos backrooms e colocada em risco no lugar do próprio ganho. Os humanos se sentiram confiantes demais, superiores. Essas pessoas, em particular, representam bem como a humanidade se comporta aqui. Orgulhosas, arrogantes, elas trapaceiam e não merecem suas vidas. E os trapaceiros merecem ser punidos. Não há uma entidade visível no nível 363. Não há uma perseguição, não há monstro, não há uma criatura. Só o quarto escuro, só o fracasso de cada ferramenta que você tenta, e só a percepção crescente de que o que está te prendendo aqui não é na verdade um nível, e sim uma punição. Existe algo que está observando a sua angústia nesse quarto. A Wiki consegue explicar isso para você. A coisa que criou esse nível se alimenta do momento em que a mente orgulhosa do andarilho vira o medo, e depois o desespero. E depois disso, apenas a compreensão final de que ele não é mais nada além do que a criatura quer que ele seja, um trapaceiro. Há uma saída, tá? Uma porta branca que aparece numa sala de paredes depois de algum tempo. Mas a Wiki não consegue descrever para você o que existe do outro lado. E o engraçado é que não dá para realmente saber se isso pode ser uma saída ou não. Porque como você não sabe o que tem do outro lado, às vezes pode ser o começo de outro pesadelo.
Nível 54. Stairwell of Spirals. Uma escadaria em espiral descendo. As paredes são azuis botados, velhas, descascando, mofo nas fissuras, águas escorrendo por todas essas rachaduras do teto, e o ar tem um cheiro meio de um material de madeira meio podre e poeira. Uma poeira espessa que cobre o chão e todos os degraus. Os degraus são de madeira apodrecida, fundações metálicas enferrujadas que rangem a cada passo. E a escada continua descendo, sem um fim visível. Em um determinado ponto da descida, você encontra uma esfera azul flutuando no ar. E ela emite um som de oceano e faíscas de luz ocasionalmente. Ninguém sabe o que é, ninguém sabe exatamente se tem uma função ou se é apenas um detalhe desse lugar que não tem uma breve explicação. As entidades aqui são raras. Smilers, Haunts, Skinstellers aparecem de vez em quando, mas as duas criaturas únicas que existem apenas nesse nível são os Skyfishes. São grandes criaturas parecidas com salmões, são os salmões que flutuam e nadam no ar, como se fossem água. Não atacam humanos, isso que é o mais bizarro. Os Crustors são seres humanoides, com corpos de caranguejo e garras no lugar das mãos. Eles constantemente atacam os Skyfishes. As saídas existem. São portas espalhadas pelas laterais das escadas, que levam para outros níveis. Mas elas aparecem de forma meio aleatória, tipo, você pode descer quilômetros sem encontrar nenhuma. E quando você desce, ouvindo os rangeiros dos degraus, das águas pingando, fica apenas aquela pergunta que não vai embora. É bem simples e direta. Essa escada termina em algum lugar? Ou você só desce longe do suficiente para descobrir que não tem mais nada e não tem mais como voltar? Essa pergunta é o que amedronta todos os andarilhos nesse nível. Seis níveis, 6 formas completamente diferentes de te perder. Um corredor de 10 km onde o único objetivo é não parar. Uma dimensão completamente cinza, onde os subníveis ficam mais corrompidos a cada camada e onde existe um porão que ninguém sobreviveu para descrever. Um pátio de janelas de onde uma equipe inteira foi enviada e nunca voltou. Um labirinto onde metade das saídas fica fora do seu alcance físico, um quarto escuro que te pune por ter sobrevivido, e uma escadaria infinita que desce para o lugar que você talvez não encontre nada. O que esses 6 têm em comum é simples: nenhum deles avisa que você chegou tarde demais. Eu sou Navarro, obrigado por assistir o vídeo e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.